Recebemos agora neste jornal o físico Carlos Filhais. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. Hoje vamos ter como ponto de partida, fugindo aqui um bocadinho àquilo que normalmente é a nossa regra, mas não podemos fugir das questões relacionadas com a Venezuela. Neste caso concreto, perceber de que forma é que a prisão, a captura de Nicolás Maduro, vai de alguma forma mexer com o preço do petróleo. Vamos ter aqui como ponto de partida a posição atual da Venezuela no mundo, no âmbito deste mercado. O que é que há? As primeiras indicações são que o petróleo, o preço cai, em particular da única operadora americana que está a atuar lá na Venezuela, e de facto cai mais nesse caso. Mas temos aqui este gráfico que o professor também nos cedeu. Talvez isto ajude a explicar o que é que aconteceu. O que aconteceu é que a Venezuela enfim, é difícil de avaliar, mas avalia-se que é o país com maiores reservas mundiais de petróleo. Em todo o mundo é o país com mais reservas, em particular na chamada Cintura do Orinoco, que é um dos rios do interior da Venezuela. Mas essas reservas são apenas potenciais. Porquê? Porque não estão a ser devidamente exploradas, quer por falta de tecnologia, é um petróleo muito espesso, o crudo que eles ali produzem, quer pelo embargo norte-americano que dura há muito tempo. E, portanto, o que é que acontece? Apesar de ter as maiores reservas mundiais, é um pequeno produtor, e ainda menor exportador, por causa do bloqueio. Portanto, o lugar, vamos lá ver, um país que tem esta potencialidade toda, o lugar que tem na exportação, na produção, é 18º. 18º, o que significa que não é nada comparado com colossos como a Arábia Saudita, os próprios Estados Unidos, a Rússia, enfim. O que é que essa análise pode representar o petróleo em termos dos objetivos? O petróleo explica muita coisa. Aquelas reservas são um isco muito apetecido para, digamos, para as empresas americanas, como é a ExxonMobil, que já foi expulsa de lá da Venezuela, enfim, é uma questão de interesses. Petróleo significa dinheiro e significa interesses. Já agora, veja-se o caso da Groenlândia. Porque é o apetite pela Groenlândia? Não é pelo gelo, não é pela baixa temperatura, é porque também se estima que há reservas potenciais de elementos, terras raras, e até eventualmente urânio na Groenlândia, e é por isso é que ele mantém esse discurso de apetite pela Groenlândia. Portanto, trata-se apenas, enfim, a política tem muitas motivações, mas aqui há uma motivação económica muito clara. Não se trata de defesa da democracia, coisíssima nenhuma. Trata-se de defesa de interesses e de aproveitar ao máximo a riqueza que a Venezuela está a produzir e que, de facto, a Venezuela tradicionalmente era um país que tinha riqueza vinda do petróleo, mas que há muitos anos, olha, desde primeiro Chávez e muito particular como desde há 20 anos, começou a cair a produção de petróleo na Venezuela desde há 20 anos. Isso faz com que a inflação tenha subido, faz com que a vida esteja miserável na coisa. Portanto, o petróleo é a palavra-chave para explicar os acontecimentos que estão a acontecer na Venezuela. É a palavra-chave, mas não representa necessariamente que seja uma operação fácil no sentido ou na ótica de fazer dinheiro muito e rápido. Não, vai demorar muito. Vai levar o seu tempo. Porque a estrutura está anquilosada. Quer dizer, para pôr tecnologia nova, para pôr refinarias, por exemplo, a funcionar, não é só fazer clique, estalar os dedos e dois para amanhã. As empresas americanas, grandes empresas, são interessadas, mas para terem lucro verdadeiramente vai demorar 5 a 10 anos. E, portanto, nem sabemos o que é que se vai passar até lá. Quer dizer, há uma incerteza muito grande quanto ao eventual aproveitamento desse petróleo, porque é preciso muita infraestrutura para conseguir mudar o sistema que está, de facto, antiquado. Muito bem. Professor, vamos olhar aqui para um outro tema que tem que ver com a China. Também... Sim, nós estamos num tempo em que os Estados Unidos e o Trump em particular valorizam muito o petróleo, mas é um tempo que está a abandonar o petróleo e temos de abandonar por causa das alterações climáticas. O Trump está completamente ao orbido da história. E o que é que está a dar? O que está a dar são as energias alternativas e, por exemplo, aos transportes para o consumo, digamos, eletrónico, precisamos de baterias. Aliás, para a própria guerra, os soldados, as tropas especiais americanas que lá foram, tudo equipado com baterias, porque todos os soldados na guerra da Ucrânia, quer os drones, quer qualquer equipamento eletrónico, precisa de baterias. Lá na guerra não há fichas para ligar nada. Claro, e a China sabe bem disso. E a China sabe bem disso, o que significa que a China, há uma notícia recente, final do ano, que a BYD ultrapassou a produção de automóveis elétricos
porque tem melhores, enfim, capacidade de produção de baterias do que a Tesla dos Estados Unidos. E há até, por exemplo, um tipo especial de baterias, que são as baterias ferrofosfato de lítio, as baterias de lítio, há várias modalidades. Eles têm praticamente a produção mundial, são as muito usadas nos carros, em particular nos carros da BYD. Eles são líderes mundiais na produção de baterias e, portanto, o que é que acontece? Segundo uma notícia recente do New York Times, os Estados Unidos têm uma fraqueza estratégica. É que os próprios exércitos, a defesa, precisa de baterias e o domínio tecnológico das baterias está, neste momento, na China, e os próprios centros, data centers de inteligência artificial precisam de baterias. Precisam de baterias porquê? Então não tem, esses têm lá a ficha para ligar, mas há um problema, é que não pode haver apagões. Aquilo tem de funcionar 24 horas em 24 horas, 7 dias por semana, e não pode haver até mínima instabilidade de corrente. Então, e não vale a pena ter geradores movidos a qualquer combustível, não. Eles estão a montar, os grandes dessa indústria, a Google, a Microsoft, a Amazon, estão a montar baterias. E, portanto, a indústria informática americana pode ser a melhor do mundo, mas precisa de baterias, no qual a China é o melhor do mundo. De resto, a mesma notícia também diz que a Rússia e a Ucrânia compram a maior parte das suas baterias à China. Com certeza. É a China, de facto, de forma indireta, a alimentar esta guerra, independentemente do lado que todo o consumo de baterias do mundo, de algum modo, está nas mãos da China pela seguinte razão. Pegamos no lítio, que são as baterias que estão por todo lado, isto tem lítio. O lítio, eles têm uma parte importante da mineração, cerca de 1/4 da mineração do mundo é da China, mas também há países como a Austrália, depois a Bolívia e alguns países da América do Sul, mas têm, acima de tudo, a refinaria e depois a confecção das baterias. Eles aí, de facto, têm uma tecnologia muito desenvolvida. Eles próprios já disseram, o governo da China, tal como os Estados Unidos não querem vender alta tecnologia de chips, eles também não querem vender alta tecnologia de baterias, por outras palavras, guardam as melhores baterias para si. Claro. E, portanto, não é só a Rússia e a Ucrânia, estamos todos dependentes de baterias que vêm da China. Muito bem. Professores, fale-nos agora de data centers. Sim, falámos dos data centers que precisam de muita energia e se falhar a energia precisam ter baterias imediatas. Se falhar a energia, enfim, convencional da eletricidade, da rede, se falhar a rede, precisam de baterias ali. Pois bem, uma possibilidade que se está a pensar para pôr as centrais a funcionar, as data centers a funcionar, as centrais de dados a funcionar, que são críticas para o uso da inteligência artificial, é colocá-las no espaço. O que é que isso quer dizer? É um projeto da Google. A Google apoia alguns desses projetos, a NVIDIA apoia alguns desses projetos. Há uma startup chamada StarCloud, nome curioso, StarCloud. A Cloud agora está para lá do sítio onde estão as nuvens, está acima da atmosfera, está em órbita terrestre baixa. Já há experiências de colocar algumas, enfim, circuitos integrados, alguns chips no espaço, mas agora a questão é colocar toneladas deles. E aí há várias dificuldades, eu enumero basicamente algumas. Primeiro, há radiação no espaço e os chips podem não funcionar com essa radiação tão intensa. Segundo, é preciso dissipar o calor, e então a única forma de dissipar o calor não é aquecendo água nem ar, é a forma de luz. Tem de ter um radiador qualquer que aquilo converte, há uma conversão de energia e, portanto, há uma parte que é sempre rejeitado. Portanto, há um conjunto, e terceiro, e fundamental, o preço. É muito caro. Muito caro. É muito caro. Sim. Acho que 1 quilo neste momento aí para o espaço, há quem faça mais barato, mas 1 quilo para o espaço pode custar $8.000. E agora imagino, só uma daquelas unidades de um rack dessas centrais, há uma tonelada. Milhares, centenas, milhares, são várias toneladas. Mas acredita-se, essa é uma startup, a StarCloud, que em 2030 que haja já uma central a funcionar no espaço e elimina alguns problemas ambientais, porque lá a energia do sol está sempre a ser recolhida. Muito bem, professor, ainda temos a sugestão de livro? Eu gosto sempre de trazer um livro. Este livro saiu no final do ano passado na editora do Grupo Leia, que é a Casa das Letras. Isto é para todos, a história inacabada do World Wide Web. Quem escreve este livro é o inventor, um engenheiro informático eletrotécnico britânico, Tim Berners-Lee, um nome famoso, ganhou todos os prémios. Porquê? Porque ele estava no CERN, aquela grande instalação de investigação científica internacional cá em Genebra, em que Portugal também participa, e precisava de pôr uma estrutura de rede para os físicos de todo o mundo poderem comunicar. Pois bem, isso que ele fez, os protocolos que hoje chamamos World Wide Web, serviu para mudar o mundo. Aquilo não foi feito para a Amazon ganhar dinheiro, não foi feito para o Tinder para fazer conexões entre pessoas que precisam, enfim, de
de relações íntimas, aquilo foi feito pura e simplesmente porque a ciência precisava de ter meios para a sua colaboração. E isto conta a história, é uma história inacabada, porque o World Wide Web tem, enfim, ele não pôde sonhar o que aí vinha, mas hoje continua que tem problemas, não é? Quem controla, como é que se regula, essas coisas todas, e o inventor fala sobre essa das maiores transformações que se deu no século passado. Muito bem, professor Carlos Filhais, muito obrigado por ter estado aqui connosco Foi um e gosto. até a próxima semana. Um bom ano.